A paz do Senhor Jesus, boa noite, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Natan, nós somos da Igreja Comunidade Lírio dos Vales e nós estamos aqui dando início em mais um episódio, o 10º episódio do podcast Resgatados para a Vida. Um trabalho que Deus colocou aqui no nosso coração para a gente estar levando a palavra de Deus, para a gente estar levando alguns assuntos da igreja a todos aqueles que estão nas redes sociais, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook. Nós estaremos aqui falando do amor de Deus. Então você que está nos acompanhando, eu já quero te pedir, entra, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para a gente crescer um pouco mais e para que essa mensagem ela seja levada aí ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então, para você que está nos acompanhando hoje, nós queremos agradecer, a sua presença aqui com a gente. A gente sabe o quanto é difícil você parar um momento do seu dia para acompanhar alguma coisa e você está aqui com a gente acompanhando mais uma edição do podcast. Antes da gente iniciar, queria estar aqui agradecendo, algumas pessoas. Nosso assessor Celso Júnior está aqui, ó. Já está no celular ali acelerando, mas ele sempre trabalha demais aí para que esse projeto ele aconteça, continue andando. A nossa mídia irmã Tawane também, que está nos auxiliando. Acho que no próximo episódio também a gente vai trazer também o Davi, o Davi Natanael. Hoje ele quis ficar lá no estudo, uma bênção, um irmão estudioso, uma bênção. Eu gosto de... Tá lá sempre, né, Tawane? Todo estudo ele tá lá, né? Isso é uma bênção. No próximo ele vai estar aqui com a gente. Então hoje, irmãos, a gente vai começar falando de algo um pouco diferente, né? A gente tem feito algumas entrevistas de testemunho e aprove a Deus aqui um desejo no nosso coração de falar um pouco sobre missões, né? E falar de missões nunca é fácil. Falar de missões é preciso trazer algumas pessoas que têm experiência, em missões, que têm experiência em estar no campo missionário, que têm experiência em estar vivendo ali o dia a dia da missão. E a gente trouxe aqui nessa noite a nossa irmã, a nossa missionária, a nossa pastora, irmã Darcy. Então, assim, para você que não sabe, a Darcy Moura tem algo aí estranho, né? Natan Moura e Darcy Moura, ela é minha tia, é um orgulho, de ter uma tia missionária, de ter uma tia há tantos anos, desde que eu me conheço por gente, ela está fazendo a obra do Senhor, ela está pregando a palavra, ela está nos campos missionários, e isso é um orgulho para a gente, E hoje a gente pode contar com a presença dela aqui. Tia Darcy, missionária Darcy, pastora Darcy, seja bem-vinda, obrigado pela sua participação aqui. Obrigada. Para a gente iniciar aqui, fala um pouquinho para a gente de você. Você pastoreia uma igreja ali na cidade de Santo André. Fala um pouquinho do seu rebanho, da sua igreja, como que estão as coisas por lá. Se apresenta para o nosso pessoal que está nos assistindo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, que é uma oportunidade de continuar a obra missionária. Isso é maravilhoso e sou grata a Deus por estar aqui hoje. Também estou feliz por estar ao lado do meu sobrinho, que está servindo a Deus com alegria, isso é maravilhoso. E estou feliz, sim, com uma igreja ali em Santo André, onde Deus tem se feito presente, onde nós temos sentido a glória de Deus, onde o Senhor tem nos presenteado com almas, que é o desejo do nosso coração. E isso nos faz muito feliz no dia a dia. As vidas são resgatadas, porque o adversário da nossa alma, o trabalho dele é impedir as almas de serem salvas. Por isso existe um campo missionário, um campo de guerra, um campo de luta, para nós resgatar os perdidos. E este é missões, e ela está no coração de Deus. E isso nos alegra muito. É muito bom, né, tia? Porque quando a gente fala de estar liderando uma igreja, quando a gente fala do ministério do pastorado, nem tudo são flores, É sempre, cada dia é um dia desafiador, cada dia é uma questão, é um problema diferente para você tratar, para você conduzir. Mas no final, o que nos deixa alegre é ver os frutos da obra, Ver a salvação de almas, ver a libertação, ver Deus agindo ali rotineiramente em cada culto, em cada campanha, em cada oração, em cada propósito. Não é fácil, tia? É tranquilo? Não é fácil. É uma guerra espiritual. Trabalhar para Deus é uma guerra espiritual.
E essa guerra começou nos céus, né? Satanás lutando contra Deus. Então essa guerra continua. Mas o Senhor capacita os seus filhos. O Senhor capacita o seu povo para buscar os perdidos. E isto alegra e nos fortalece para continuarmos a batalha. Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Sim. E você foi uma escolhida de Deus, né? Porque desde Sim. que eu me conheço por gente, eu te vejo servindo a Deus, né? Eu não me recordo de nenhum momento que você esteve afastada ou entregue à vontade do inimigo, pelo contrário, você sempre fervorosa. Sim. Mas esse fervor, ele não foi desde o do berço, né? Onde surgiu? A gente sempre pergunta aqui, qual foi o seu momento de encontro com Deus? Você nasceu já no berço evangélico, teve uma estrutura, ou você teve que conhecer a Deus por si só, Deus usou alguém? Sinta-se à vontade para contar como foi esse encontro. Sim. Não nasci num lar evangélico, não. Nasci num lar espírita. E também, algum tempo, participei das macumbarias e procurando um refúgio, procurando um socorro. Porém, um dia passou na porta da minha casa algumas pessoas falando do evangelho. Mas eram pessoas que não conseguiam me falar exatamente onde era o céu. Falaram-me que este mundo ia pegar fogo, mas não me falaram como eu me livraria do fogo. E eu me desesperei. E como eu era muito católica, e pedi para o padre para me ler uma Bíblia. Mas há 40, 50 anos atrás, o padre disse que eu era muito criança, não podia ler uma Bíblia. E eu não teria entendimento. Então eu fiquei procurando saber aonde eu poderia ficar para não me queimar no fogo eterno. O desespero tomava conta do meu ser. Mas um dia, trabalhando aqui em São Miguel Paulista, na nitroquímica, eu conheci uma amiga e falei para ela o meu problema. Eu estou muito apavorada. Esse mundo vai pegar fogo e onde nós vamos ficar? Ela disse, deixa de ser boba. Isso não vai acontecer. Eu disse, vai sim. Os escritores da Bíblia estão dizendo isso. Ela disse, vou te levar em um lugar onde alguém vai te falar, onde você pode encontrar o lugar onde não haverá fogo. E ela me levou na casa da mãe dela. Ela não era crente, mas a mãe dela era. E eu fui numa tarde da oração. E ali a mulher perguntou se alguém queria aceitar Jesus para ir morar no céu, para se livrar do fogo eterno. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. E neste versículo eu me converti totalmente, esperando ir morar no céu. E também São João 14. Jesus disse, não se turbe o seu coração, mas credes em Deus. Credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, não vou-lhe teria dito. Eu vou preparar lugar. E se eu for, eu virei outra vez. E vos levarei, para que onde estiveres sejais vós também. E Jesus foi. E ele foi preparar lugar para nós. E isso me deu paz. E isso me firmou na rocha. Isso já vai fazer 46 anos. E o interessante dessa história toda é que o padre não te deu em muitos dias, essa mulher te deu no primeiro dia que você a conheceu, né? Glória a Deus. Aleluia. Qual o nome dessa irmã? Irmã Natalina Araújo da Hora. Araújo. Minha mãe na fé. Que foi usada para te ganhar para Cristo. Aleluia. Né? Foi uma tarde que se tornou inesquecível, porque foi a tarde que você foi resgatada para a vida. Sim. Né? Ali você começou a viver de verdade, com segurança. Sim. E preencher um vazio que só Deus preenche, né? Sim. E perdi o medo totalmente do inferno. Que bem. Que agora eu sei que eu tenho Jesus, né? Agora você sabe, o medo da morte se foi. Se foi. E aí se converteu, foi congregar em qual igreja? Na igreja da irmã Natalício, numa igreja próxima de casa? Sim. Brasil para Cristo. Não era tão próxima, mas foi lá que eu me converti, né? Fiquei no Brasil para Cristo há alguns anos. Foi lá que Deus me lapidou. Lapidou, te trouxe para o evangelho, te lapidou. Lá você conheceu seu primeiro líder espiritual, pôde ser instruída. E quando você percebeu que você tinha a chamada para o ministério, porque uma coisa é aceitar Jesus,
Você Sim. lê a Bíblia, você entende o que é o reino, Sim, mas a chamada para o ministério, meu ela Deus. chega. Quando que chegou, que startou? Você falou, nossa, sou eu. Sim. Do Brasil para Cristo, não havia orações nos montes. Mas eu, trabalhando na nitroquímica, alguns jovens me chamaram para ir orar no monte. Chegando no monte, estava chovendo. E ninguém decidiu a desistir. E eu vi naquele povo coragem, vontade de ir para o céu, desejo de servir a Deus. Nem a chuva impediu eles de Que orarem. monte que era esse? No monte dos Pimentas. Dos pimentas. E então, ali Deus usou uma profeta e disse que eu não sabia o que era profecia até então. E ela disse que eu tinha sido escolhida pelo Senhor para levar o evangelho em muitos países. E eu não entendi bem, mas fiquei quieta. De como teve alguns empecilhos, mas o foco de Deus não muda na vida de um chamado. Passou-se o tempo. Fui embora para o interior e achei que eu estava livre, como Jonas. Deu uma fugida. Dei uma Esse fugida. negócio de profecia, de chamada, tá me assustando. Está me Deixa eu dar uma assustando. respirada um pouco longe disso. Voltou pro interior de São Paulo. Exatamente. Até o dia que eu comecei a trabalhar no interior, quando eu peguei meu dinheiro da primeira férias, minhas primeiras férias, Deus falou para mim, você não vai gastar esse dinheiro com você. Eu disse, como não? Eu que trabalhei. Ele disse, você vai em Mato Grosso. Eu preciso de você em Mato Grosso. Olha só, sua primeira missão. Primeira chamada, primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo. Falei, mas o que eu vou fazer em Mato Grosso? O Senhor disse, tem uma alma preciosa para mim ali. E eu quero que você vá e falar do meu amor. E essa comunhão? Da onde vem essa Da comunhão? oração. Porque às vezes as pessoas escutam assim, não, mas ela escutou Deus falar com ela nitidamente, vai ao Mato Grosso. Mas para você escutar Deus falar com você nitidamente, seja a revelação de uma palavra, seja a revelação de uma chamada, um pedido, é preciso uma comunhão. E Sim. como se dá esse relacionamento? Explica pra gente, missionário, esse relacionamento profundo. Eu disse que Deus começou a trabalhar na minha vida quando eu estava no Brasil para Cristo. Deus começou a me lapidar. Primeira coisa que Deus fez foi tirar tudo aquilo que alegrava a minha carne. Que era meu namorado. Deus foi tirando, ele não me aceitou por eu ser uma cristã. Então Isso você me se afastou fez- do que te afastava de Deus. Deus tirou o que me afastava dele. Exato. E depois no interior também, eu precisei orar muito. A luta era muito grande. E isso me fez ter intimidade com Deus. Porque eu era o único amigo meu, era Deus. Foi onde me apeguei muito com Deus. E de repente eu estava trabalhando e ele falou para mim, filha, eu preciso de você em Mato Grosso. Eu disse, Senhor, mas eu esperei tanto por essas férias. Mas quando eu cheguei em Mato Grosso, eu vi que a obra que Deus fez era urgente. Eu falei de Jesus para uma pessoa e uma semana depois o Senhor o recolheu. Então eu comecei a ver a importância da missão. Não é. Apóstolo Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isto é uma renúncia. Nós temos que ter renúncia. Não fazer mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Isto é difícil para um missionário. Isto é difícil para um ser humano. Mas o que importa para Deus é você ouvi-lo e você obedecê-lo. Porque ele dá as coordenadas na vida do crente escolhido. Ele instrui, ele dá o caminho, né? E aí você foi para Mato Exatamente. Grosso, o dinheirinho que você ia comprar roupa, sapato novo, ia Fez só viajar. a viagem, ida e volta. Só foi a viagem pro Mato Ida e Grosso, ida e viagem. volta. Lá Deus proveu. Sim. Você levou a mensagem, era Sim. para alguém específico, era para um povo. Alguém específico. Cheguei na igreja, me assustei muito. Tinha algumas aranhas caranguejeiras andando no meio da igreja. E eu já queria, meu Deus, eu já estava pensando em não sentar no banco, mas ficar em pé. Ficar em pé para se precaver. Mas todos estavam tranquilos.
E aí, então, de repente, chegou uma irmã perto de mim e disse: irmã, amanhã dá para você fazer uma visita para o meu esposo? Eu disse: dá sim. Só eu não sabia que era num lugar muito distante. Mas eu fui, porque eu não sabia a distância. Chegando lá, a pessoa estava desviada. Falei de Jesus. Ao voltar para casa, para o meu trabalho, eu disse: foi uma viagem vã. Não vi nada acontecer. Nada. O homem apenas voltou para Jesus. Mas poderia estar na igreja também. Porém, uma semana depois, o pastor escreveu uma carta para a nossa igreja, que aquele irmão havia passado para a eternidade. E que, graças a Deus, que a missionária tinha ido lá falar do amor de Deus. E ele havia se arrependido. Aí eu comecei a ver o trabalhar de Deus nas nossas vidas também. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É isso, tem aquele hino, você sabe o valor que tem uma alma, né? A E gente muitas não vezes as sabe. pessoas estão no evangelho, mas não entendem. Deus tirou alguém do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, mandou para Mato Grosso para evangelizar essa pessoa para aqui, porque Deus queria recolher, mas queria salvá-lo. Se não houvesse a evangelização, a palavra não tinha sido semeada, ele ia seguir sem salvação. Mas Deus trouxe, se não tinha ninguém lá para fazer, Deus falou: não, eu tenho alguém com coragem de gastar as suas férias, que era para curtição, eu tenho Era, alguém para trazer aqui para semear, porque eu vou sim, recolher ele. É o valor de uma alma, né? Para o sim, reino de Deus é muito cara, certo, missionário? certo. E essa foi sua primeira missão. E Esta aí foi, você voltou e voltou ali pensando, eu orei, mas não vi nada acontecer. exato, E aí exato. tem uma experiência de Robert Tom, ele escreve o livro Vinho Novo é Melhor. Ele fala de uma experiência também que ele orou por uma garota que ficou paralítica e Deus mandou ele orar. E o que acontece? Ele voltou para casa e ele falou assim: mas Deus mandou eu orar, mas eu saí de lá, ela ainda não estava andando, ela ainda Sim, não estava bem. E depois de algumas horas que ele estava ali meditando sobre isso, ele recebeu uma ligação do pai dizendo: olha, obrigado porque você orou, ela está correndo aqui dentro de sim, casa, porque Deus ele fez o milagre. sim, É muito de você ser usado e de você não sim. comandar, né? É ele Não, quem diz a hora do milagre, é ele quem diz o que vai acontecer, né? verdade. Isso é E maravilhoso. aí você seguiu fazendo a obra de Deus, você se vinculou a algum ministério? Sim, aí estava na Assembleia de Deus do Belém. E aí foi o começo de uma grande história, né? Que depois, então, o Senhor disse que ia me tirar daquela cidade, ia me levar para uma outra cidade. E eu não sabia para onde. E eu cheguei no meu pastor e falei: pastor, para onde eu estou indo? Ele disse: eu não sei. Olha só. Pastor Otacílio disse: não sei. Você vai para onde Deus te levar. Fui para Americana. Não conhecia ninguém em Americana. Cheguei em Americana, falei: vou procurar uma igreja, Assembleia de Deus. Sentei no banco, veio uma profeta e disse para mim: o que tu fazes sentadas aí? Eu disse: todos assistem ao culto sentados. Eu também estou sentada. O Senhor usou a boca daquela mulher e disse: por alguns dias ficará nesse lugar, porque depois te levarei para outro lugar. E eu fiquei apavorada, Nossa. Não sabia para onde estava indo. Fiquei na casa da igreja.